Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. O Macron já se encontrou com o Maduro, já fez carinho no Maduro, né? Agora, obviamente, vem para fazer muito carinho no Lula e no Raoni, né? E ao chegar nesse momento, a gente até esperaria assim, bom, aproveita, ele está lá, né, até no norte, perto da Venezuela, podia, né, soltar uma declaração, falar, olha, não, realmente não, assim, não está bem, a França não acha que está bem essa situação na Venezuela, acho que não vai fazer nada. Então, esse esquema global de legitimação de tiranias está funcionando muito bem, né? É triste, né, a gente vê um país como a França prestar, né, o presidente de um país como a França se prestar a facilitar as coisas, a veludar, né, o caminho de alguém, tanto como o Lula, quanto como o Maduro. Mas esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje na luta contra as tiranias, é que países tradicionalmente democráticos, por toda uma série de inversões de valores e de amizade, sabe-se lá do que mais, não realmente se opõem às verdadeiras tiranias. Alguns se opõem um pouco, por exemplo, a Rússia, né? O Macron fala assim, vou mandar soldados para a Ucrânia, né? Pensando em mandar soldados para a Ucrânia para combater a Rússia, tá certo. E a Rússia na América Latina, tomando conta. E a Venezuela, que é uma base de operações da Rússia na América Latina, né? País que prende, que tortura, um governo, um regime que prende, que tortura. A França não acha que é bom, então também, quem sabe, não precisa nem mandar soldado, não é para mandar soldado, né? Mas quem sabe fazer uma declaração dura, aí sim, contra o Maduro, quem sabe daria uma ajudinha, mas acho que isso não ocorre, né? Provavelmente vai falar, Lula, como é que tá a Venezuela? Pois é, tá bem, até soltei uma nota, aí fala, tá bom, Lula, então tá pronto, tranquilo. Bom, vamos acompanhar isso também. E rapidamente, ponte nos Estados Unidos, né? Coisa trágica, por sorte, quer dizer, por sorte, algumas pessoas faleceram, mas podia ter sido muito pior em termos de número de vítimas, se tivesse sido um outro horário, o desabamento da ponte em Baltimore. De toda forma, claro, já é triste, né, por qualquer vida que se perca num fato dessa natureza. E, claro, a discussão que se coloca hoje em qualquer evento dessa natureza é se foi premeditado ou não, se foi uma espécie de atentado ou não. As consequências são muito grandes para toda a logística, toda a costa leste dos Estados Unidos, no fundo, né, uma parte tão importante da economia
e da vida americana. O Porto de Baltimore é muito importante. A estrada da qual faz parte, essa ponte, é a principal estrada que liga Washington a Nova York. Essa estrada normalmente não passa, quer dizer, se você vai de carro pessoal, não passa por essa ponte, passa por um túnel, mas justamente para caminhões, essa é a principal estrada que liga, então, né, Washington e tudo que está ao sul de Washington com Nova York, Filadélfia também, que é outro centro econômico importante, Boston e tudo que está ao norte. Isso só vai agravar todos os problemas de suprimento, de logística e infraestrutura que existem hoje nos Estados Unidos. Então, Biden já disse que foi um acidente, né? O que já faz a gente, né, pensar, então, bom. Enfim, minha opinião pessoal, vendo os vídeos, eu acho que, né, meio que achei estranha a manobra que o navio parece fazer. Tem um vídeo especial que dá a impressão de que ele estava indo, talvez tenha perdido o controle, mas ao perder o controle estava indo numa direção na qual ele passaria por baixo da ponte, no trajeto normal, e ele parece dar um cavalo de pau, e nesse cavalo de pau é que ele atinge o pilar da ponte. Bom, mas hoje a gente precisa desconfiar de tudo. Por quê? Porque, conforme estamos dizendo aqui, o mundo está em guerra, existe uma guerra híbrida contra a liberdade, e parte dessa guerra são as potências totalitárias e o crime organizado tentando desarticular completamente os Estados Unidos, que ainda tem minimamente condições de defender a liberdade no mundo. Então a gente precisa se perguntar se é isso. E as vantagens da guerra híbrida é que um lado luta e o outro não pode se defender, né? Ou, no caso, não quer se defender. Mas, se disser que sim, foi atentado, então vai criar todo um pânico e tal, então, mesmo que achem que não vão dizer que mas o certo é que os Estados Unidos não estão agindo como se estivessem numa guerra. Claro, pode acontecer, né? Mas, digamos, se houvesse uma guerra declarada no mundo, entre país A e país B, e de repente o país A, nos seus maiores portos, tem um fato dessa natureza, todo mundo vai achar que foi sabotagem do país B, né, ou do grupo B. Então, é preciso que a gente se pergunte isso. É muita coincidência, né? É muita coincidência. Bem, e há 2 ou 3 dias houve esse terrível também atentado numa casa de shows, né, em Moscou, matando mais de uma centena de pessoas. Um atentado reivindicado e atribuído ao ISIS, o Estado Islâmico. Né? Então, aqui também a gente precisa se perguntar, infelizmente, né, o que está sendo ocultado, se é que está sendo ocultada alguma coisa. Né? Nos Estados Unidos é um pouco mais difícil de ocultar as coisas, porque muita gente ainda tem liberdade de expressão, investiga, né, e formula hipóteses. Quantas hipóteses, né, consideradas teoria da conspiração acabam se confirmando, e depois de circularem, claro, sejam atacadas, mas pelo menos as pessoas têm a oportunidade de ouvir hipóteses alternativas. Então, nos Estados Unidos é um pouco mais difícil de ocultar. Na Rússia é óbvio que tem uma narrativa oficial e pronto, né? E quem, né, se atrever a contestar terá sérios problemas para a sua vida na Rússia. Então, a gente precisa se perguntar, no caso desse atentado na Rússia, quem ganhou com esse atentado? Bem, existe um histórico na Rússia, no começo do governo Putin, sobretudo, de vários atentados terroristas atribuídos a terroristas chechenos, mas que sempre justificaram aumento do poder, aumento da concentração do poder do Putin. Por exemplo, houve um atentado horrível quando aparentemente terroristas da Chechênia cercaram uma escola no primeiro dia de aula, mataram uma porção de criança, uma coisa horrorosa, em Beslan, se não me engano, era a cidade. Mataram outras pessoas, mas inclusive crianças, uma coisa pavorosa. No dia seguinte, o Putin fala, temos que tomar uma providência, acabar com essa coisa do terrorismo e tal, e uma das coisas que ele faz é introduzir uma lei lá, uma PEC, algo assim, e que muda o processo de escolha dos governadores das províncias, dos territórios da Rússia, ou seja, seriam mais ou menos os estados. Os governadores deixam de ser eleitos
pela população e passam a ser designados pelo presidente, portanto, pelo Putin. Isso foi um dos resultados de um desses ataques. Então, atacou. O que a gente faz agora? Vai perseguir o terrorista? Vai. Né? Mobilização patriótica, popularidade em torno do Putin aumentou. Além disso, aproveitou agora o governador quem escolhe sou eu, né? Porque estamos aqui num problema de segurança. Então, a gente sempre precisa se perguntar, no caso da Rússia, a quem beneficia e o que pode vir daí. Tá? Vamos ver o que sai. Então, assim, Biden dizendo que foi um acidente, Putin dizendo que foi a Ucrânia, né, o que foi em parte a Ucrânia. Eu acho que a gente tem que duvidar dos dois, né, e se perguntar pelo menos, olha, se nenhum dos dois tem razão. E agora vamos passar então para a parte fechada. Só antes, eu queria mencionar rapidamente uma coisa que tem a ver com o que a gente vai discutir, mas é algo para vocês também meditarem. Hoje eu vi uma notícia que acho muito reveladora de muita coisa. O fato de que o senador Ciro Nogueira, do Piauí, do PP, do Piauí, progressistas, que foi chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, fez uma declaração, ou uma proposta, apenas uma declaração, de que, no sentido de que é preciso trabalhar para que, a partir de 2030, seja proibida a venda de carros a gasolina ou diesel no Brasil. Ou seja, o Brasil teria que, então, fazer o mesmo que a União Europeia, ou pelo menos alguns países europeus estão fazendo, que é um suicídio em termos de transporte nesses países, que é acabar com qualquer carro com combustíveis à base de petróleo a partir de 2030. Mesmo países europeus estão começando a retroagir nisso, pelo absurdo que é. Mas no Brasil, esse brilhante representante do Centrão parece que quer, então, justamente que a gente faça isso. Parece não, quer que o Brasil, então, tenha essa atitude de acabar com o carro, que significará, no fundo, o fim do transporte pessoal por carro para a maior parte da população que hoje tem carro. O carro elétrico é muito mais caro, isso vai encarecer o transporte individual, as pessoas vão passar a depender ainda mais de transporte coletivo, isso tem todo um aspecto em termos de qualidade de vida, todo um aspecto em termos de liberdade, de você ir onde quiser. E isso mostra o seguinte, isso obviamente faz parte de uma agenda globalista, uma agenda de concentração de poder, da qual a gente vai falar um pouco mais agora, depois na parte exclusiva. Então mostra o seguinte, olha, o Centrão faz parte dessa agenda globalista, né? Muita gente está por aí nessa falsa direita brasileira, né, que apoia o Centrão, e dizendo assim, dizia, né? Continua dizendo, olha, não, o verdadeiro inimigo do Brasil são os globalistas, os americanos e a OTAN, né? E tá certo, né? Agora, então, o globalismo está aí, estão penetrando aí no Centrão e, através disso, uma possibilidade de destruir todo um setor da economia brasileira e da vida dos brasileiros. Mas, né? Então, precisamos ver com muita atenção isso. E pensar que essa pessoa, Ciro Nogueira, foi chave na segunda metade do governo Bolsonaro, consolidou não só a presença, mas a condução do governo Bolsonaro pelo Centrão, que já havia começado um pouco antes dele entrar, em julho, se não me engano, de 2021, mas ele consolidou. Né? Então, essa era o tipo de mentalidade que já governava o Brasil na segunda metade do governo Bolsonaro. Né? O que está por trás, se tem interesse econômico, não sei, mas meu singelo apelo, assim, parem de acreditar no Centrão, né? Parem de acreditar no Centrão. Bom, vamos então para a nossa parte exclusiva aqui, tá? E começando com a questão da Venezuela. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui ao vivo, e espero que todos que ainda não estão na parte exclusiva estejam, basta se inscrever. Eu acho que é um processo cada vez mais atrativo, como eu falei, em termos de conteúdo, em termos de objetivo, em termos de ambiente. Queria deixar esse convite, como sempre, aqui. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto
pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais.
né? É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.